Hoje eu vou contar uma curiosidade jurídica muito interessante que ficou conhecida como o caso do caçador de pedófilos. Em junho de 2016, um cara que se intitulava o Anjo Vingador invadiu 3 casas no Alasca, pegou os moradores dessas casas e moeu eles no cacete usando um martelo. Esse cara tinha montado uma lista de pedófilos que tinham sido condenados pela justiça, mas continuavam soltos e que ele mesmo decidiu punir por conta própria. E naquela semana de junho de 2016, ele começou o acerto de conta com os 3 pedófilos da lista que moravam no Alasca. Ou seja, esse cara não era um criminoso comum que tinha entrado ali só para roubar, para matar, para furtar. Ele era uma pessoa que estava determinado a caçar pedófilos nos Estados Unidos. E eu vou te contar todo esse caso do cara que ficou conhecido como o Anjo Vingador. Então fica comigo até o final desse vídeo, que a história é boa. Eu sou o Vinícius, esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do direito de um jeito leve. O criminoso que ficou conhecido como o Anjo Vingador se chamava Jason Vikovich. Ele nasceu no Alasca em 1975, era filho de uma mãe solteira. E quando ele tinha 4 anos de idade, a mãe dele se casou com um cara. Esse cara, inclusive, adotou ele e um irmão mais velho dele, que se chamava Joe Vikovich. E tudo correu bem no começo do casamento. Eles formavam, inclusive, uma família bastante religiosa, como o próprio Jason falou depois numa carta que ele escreveu na prisão. Só que, com o passar do tempo, esse padrasto deles, que se chamava Larry, começou a abusar sexualmente e espancar os irmãos Vikovich, tanto o Jason quanto o Joe. E as surras eram tão fortes que tinha dia que o Jason mal conseguia andar de tanto que ele tinha apanhado do padrasto. As surras e os abusos foram acontecendo até que um belo dia o Joe, irmão mais velho, resolveu fugir de casa, justamente para tentar fugir desses espancamentos. Só que a fuga não deu muito certo. Ele foi localizado pela polícia e quando ele estava sendo resgatado pela polícia, ele acabou decidindo abrir o jogo e contou para os policiais que ele tinha fugido de casa porque o padrasto dele, que se chamava Larry, abusava dele e do irmão mais novo Jason e batia nos dois já há muito tempo. E ele já não aguentava mais essa situação, por isso ele fugiu de casa. Assim que a polícia ficou sabendo disso, ela abriu uma investigação para apurar o caso e chegou à conclusão que o Larry realmente tinha cometido os crimes de abuso e de espancamento. Ele foi julgado culpado por um crime no Alasca chamado abuso de menores e foi condenado a 3 anos de prisão. Só que ele fez um acordo com a acusação e conseguiu a suspensão da pena, ou seja, não ficou nem um dia preso. E como ele percebeu que não ia ficar preso mesmo, evidente que os abusos e os espancamentos só aumentaram ao invés de diminuir. Eles se mudaram de cidade dentro do estado do Alasca, mas ele sempre continuou abusando e espancando os irmãos Vikovich. Quando Jason fez 16 anos de idade, ele já não suportava mais os abusos e espancamentos. E ele é que decidiu fugir de casa. Trabalhou, arrumou um emprego onde pôde, juntou uma graninha e conseguiu um dinheiro que daria para ele passar um tempo fora de casa e tentar começar a vida. Numa noite, ele resolveu fugir pela janela do quarto dele. E a ideia era fugir durante a noite e durante o dia, quando a mãe e o padrasto não estivessem em casa, ele voltava para buscar as coisas dele. Só que quando ele voltou no outro dia para pegar as coisas dele, elas já estavam separadas num saco de lixo jogado na varanda da casa dele. Quando ele foi olhar no saco de lixo, ele percebeu que estava tudo dele lá, menos a carteira de motorista que ele tinha acabado de tirar e o cartão de seguro social dele. E tinha um bilhete dos pais, na verdade da mãe e do padrasto, dizendo que se ele queria ir embora, ele que fosse, mas que eles não iam colaborar com esse absurdo e, portanto, iam segurar o documento dele. Jason pegou o que conseguiu e foi embora do Alasca, indo morar numa cidadezinha no estado de Washington. Chegando lá, não conseguiu arrumar emprego, porque ele não tinha documento de identidade. Em pouco tempo, ele acabou entrando para o mundo do crime e cometendo pequenos furtos para sobreviver, mas não durou muito tempo. Mais ou menos uns 5 meses depois que ele tinha fugido de casa, ele foi preso pela primeira vez. Como ele era menor de idade, aquela primeira prisão dele foi para uma instituição no estilo reformatório. Logo ele saiu, mas depois dessa primeira prisão, ele se envolveu com drogas, principalmente maconha e metanfetamina, que segundo ele mesmo, ele consumia para tentar
aliviar um pouco da raiva e da frustração que ele sentia em função da infância de abusos e espancamentos que ele teve. Jason viajou pelos Estados Unidos, morou em várias cidades de vários estados, onde arrumava alguns empregos, geralmente na construção civil. Só que como ele nunca teve nenhum tipo de acompanhamento ou orientação, ele acabava sempre voltando para o mundo do crime, cometendo pequenos delitos e passando alguns períodos na prisão. A vida de pequenos crimes e uso de drogas foi continuando à medida que ele foi crescendo. Mas em determinado momento, ele decidiu que queria parar com isso, resolveu voltar para o Alasca, estado onde ele tinha nascido, e tentar começar uma vida nova sem cometer os mesmos erros do passado. Ele se casou e durante algum tempo conseguiu até viver com certa paz no Alasca. Só que a partir de um determinado momento começaram a surgir uns comentários na comunidade de que algumas pessoas estavam se prevalecendo da sua posição social naquela comunidade para cometer crimes de abuso de menores e se manterem impunes. Ou seja, até eram condenados, mas não chegavam a cumprir a pena. Ou quando eram presos, ficavam muito pouco tempo e logo saíam. Aquilo despertou no Jason toda aquela raiva, revolta, angústia, frustração que ele sentiu quando era adolescente e viu o padrasto dele ser condenado, mas não ficar preso pelos crimes de abuso e espancamento que ele cometia. E mais que isso, continuar cometendo os mesmos crimes de abuso e de espancamento, mesmo depois da condenação. E foi então que o Jason decidiu que era hora de ele resolver esse problema do jeito dele, com as próprias mãos. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele entrou na internet e acessou o cadastro de criminosos sexuais dos Estados Unidos, que fica disponível para qualquer um na internet. É essa tela que eu estou mostrando agora, e vocês podem ver que dá para fazer a pesquisa de duas formas: pelo nome do criminoso sexual ou pelo endereço onde esse predador sexual mora. Esse cadastro, inicialmente, ele era um cadastro somente de pedófilos. Com o passar dos anos, os Estados Unidos incrementaram o cadastro e começaram a incluir ali todo tipo de crime sexual, todo tipo de predador sexual, estupradores, assediadores e abusadores em geral. E esse cadastro ele fica ali disponível para quem quiser consultar, porque os Estados Unidos chegaram à conclusão, há muitos anos atrás, que apenas as forças policiais não eram suficientes para proteger as crianças, as mulheres e qualquer outro grupo que possa estar vulnerável a ataques sexuais. Então eles chegaram à conclusão que, disponibilizando essas informações para o público, qualquer pessoa da comunidade poderia saber se ali naquela região mora um predador sexual e adotar as medidas necessárias para proteger seus filhos, sua esposa, sua sobrinha, sua mãe, enfim, proteger as pessoas que lhes são caras desse tipo de criminoso, sabendo exatamente onde ele mora e que tipo de crime sexual ele cometeu. E aí você vai me perguntar: Vinícius, isso não faz sentido. Se o cara já pagou a pena dele com a sociedade, por que o nome dele fica exposto lá? Porque, segundo o entendimento da política criminal norte-americana, determinados crimes, e os crimes sexuais se enquadram nessa categoria, são crimes que dificilmente a pessoa consegue ser ressocializada. São crimes que dificilmente a pessoa vai deixar de cometer sempre que tiver oportunidade. Então, baseado nesse princípio, nesse entendimento, é que eles disponibilizam essa informação para o público. A pessoa é um predador sexual, foi condenado, cumpriu a pena, mas cuide da sua família, porque nós não estamos presentes o tempo inteiro e a hora que ele tiver uma oportunidade é provável que ele novamente cometa um crime sexual. É essa linha de raciocínio que sustenta a existência dessa lista de criminosos sexuais pública e disponível para quem quiser consultar na internet. E o Jason fez o que com essa informação? Acessou a lista, separou todos que tinham cometido crimes de abuso contra menores, montou a lista dele, anotou essas informações todas num caderninho e ele andava com esse caderninho em todo lugar que ele ia. Então, em junho de 2016, Jason decidiu que estava na hora de agir. Escolheu 3 nomes na lista e decidiu que naquela semana ele ia começar a vingança pessoal dele contra abusadores de menores. Os pedófilos escolhidos pelo Jason moravam no Alasca e se chamavam Albie, Barbosa e Demarest. Ao longo da semana, ele visitou cada um deles e assim que ele era recebido pelos pedófilos,
ele já entrava na casa e arrebentava a cara de todos eles. Em alguns casos, ele também roubava objetos valiosos. Um dos pedófilos, o Demarest, apanhou tanto do Jason com um martelo que ele perdeu a consciência, ficou com lesões cerebrais, nunca mais conseguiu falar e andar normalmente. Ou seja, esse aí dificilmente vai abusar de uma criança de novo, né? Algum tempo depois ele já foi identificado e preso pelas autoridades policiais, em parte por causa de imagens de circuito de TV, em parte porque ele estava andando com um carro de um dos pedófilos no momento em que ele foi abordado. Aí também é dar mole demais, né? E assim que o Jason foi identificado e preso, ele confessou todos os crimes. Foi acusado por tentativa de homicídio, invasão de domicílio, roubo. E durante o julgamento, ele admitiu todos os crimes, só pediu uma coisa: que ele não recebesse uma sentença maior do que a sentença dos pedófilos que ele agrediu, porque ele entendia que isso não era justo. Jason foi julgado em 2018. Ele tinha 42 anos naquela época e foi condenado a 23 anos de prisão. No momento do julgamento, foi tirada uma foto muito bacana, que é essa que eu estou postando aí agora. É ele olhando para o irmão Joe no momento em que ele recebe a sentença de condenação com a pena de 23 anos. E depois do julgamento dele, surgiu um boato lá nos corredores da Justiça do Alasca, que na verdade o Jason tinha feito duas exigências quando ele foi preso. A primeira é aquela que eu contei agora há pouco, que ele não queria ser condenado a uma pena maior do que a pena que os pedófilos receberam. Agora, a segunda, que não foi para os registros oficiais do julgamento, mas que todo mundo comenta lá na Justiça do Alasca, é que quando ele foi preso, ele pediu também para que todas as pessoas que tivessem achado interessante essa história do crime que ele cometeu, que se inscrevessem no canal Direito de Leve, curtissem esse vídeo e compartilhassem para todos os amigos. Não sei se é verdade, mas é um burburinho que corre lá na Justiça do Alasca. Por via das dúvidas, acho que não custa fazer a vontade do cara, né? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha para os seus amigos. Ainda segundo a pena que ele recebeu, depois de 6 anos ele poderia pleitear liberdade condicional. Então logo ele está solto de novo para o terror dos pedófilos dos Estados Unidos. Na cadeia, o Jason tem feito algumas atividades artesanais enquanto aguarda o tempo para conseguir pleitear a liberdade condicional dele. E é interessante que na prisão ele também escreveu uma carta grande, que conta toda a história dele, que conta vários detalhes da vida dele. Muito do que a gente usou para contar essa história de hoje a gente extraiu da carta. Eu vou deixar um link para acessar essa carta na descrição do vídeo. É uma carta em inglês, mas quem tiver interesse em ler lá, tem toda a explicação, muito mais completa do que esse vídeo, de toda a história da vida do Jason Vukovich, o Anjo Vingador. Um trecho bem legal dessa carta está no final, quando ele diz que está arrependido do que fez e fala mais ou menos o seguinte: minhas escolhas levaram onde eu atualmente me sento, olhando para 20 anos de prisão à frente. Se você já perdeu a sua juventude para um abusador de menores, assim como eu, por favor, não jogue fora o seu presente e o seu futuro, cometendo atos de violência. Por favor, não haja como eu. Valorize sua própria vida e a liberdade que você tem. Aprenda com a minha história e busque a paz, não a vingança. E a ação do Jason gerou tanta polêmica e comoção nos Estados Unidos que foram criadas até páginas na internet lutando pela liberdade do Jason, alegando que na verdade ele não cometeu crime nenhum, mas apenas levou a justiça para os pedófilos. E você, acha que o Jason agiu certo ou errado? Acha que ele tinha que estar preso ou condecorado? Fala pra gente a sua opinião aí nos comentários. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!